Olá, bom dia. A TV Estadão recebe hoje o advogado Cid Torquato, de 53 anos, escolhido pelo prefeito eleito João Dória para assumir em 2017 a Secretaria Municipal de Promoção da Pessoa com Deficiência. Cid, bom dia. Obrigada pela sua presença aqui. O Cid é atual secretário adjunto da mesma pasta na área estadual, do governo Geraldo Alckmin. Ele foi fundador da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, escreveu o livro Empreendedorismo Sem Fronteiras, após ficar tetraplégico em 2007 em um acidente. Queria começar por essa última parte, ele perguntando como você ficou tetraplégico e como foi a sua vida de lá para cá. Bom, em 2007, setembro, eu participava de um evento sobre tecnologia, que é a minha área, vamos dizer, que eu mais me envolvi a vida inteira, na Croácia, em Brijuni, que é uma ilha onde o Tito tinha sua casa de veraneio quando ele era vivo, né? Então, uma ilha muito bonita e um sol tremendo, né? Um tempo bárbaro. E eu fui, no último dia do evento, fui dar um mergulho de um pier. Eu já tinha mergulhado lá outras vezes, mas acho que teve alguma mudança de maré, ou eu errei no mergulho e bati a cabeça no chão. Lá na Croácia, muito do chão, né, do piso do mar, é de calcário. Então, eu devo ter batido a cabeça numa pedra ou algo mais duro e quebrei o pescoço, né, na altura da cervical, e fiquei tetraplégico. Eu fui operado lá na Croácia, por sinal muito bem, eles têm uma tradição em traumas em função das guerras e tal, porque isso é uma questão muito importante, ser operado, bem operado, né, para fazer a estabilização da cervical. E vim para cá depois de 8 dias. 8 dias? Comecei a minha reabilitação aqui. No começo cai o mundo, né? Eu acho que isso um pouco quem está nos vendo gostaria de saber. Num primeiro momento, a mudança é muito radical. Tem muita gente que não segura a onda, tem muita gente que esfacela a vida da pessoa e ele não consegue seguir em frente, tocar sua vida. Eu, felizmente, já comecei a reabilitação, comecei a trabalhar. Tive a felicidade de, no começo de 2008, fui fazer uma triagem na antiga DMR, que hoje é a Rede Lucy Montoro, ou seja, deu início à Rede Lucy Montoro. Sim. E conheci nessa triagem a doutora Lina Mara Rizzo Batistella, que era diretora executiva da DMR, Departamento de Medicina de Reabilitação da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E ela, uma semana depois, foi empossada como a primeira secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado. E eu tive a surpresa e a grande felicidade, porque não é fácil, né? O começo, embora eu já estivesse com atividades profissionais, é um recomeço muito difícil. Existe mesmo no nível profissional que eu sempre tive, muita resistência a se contratar um profissional com deficiência. Então, eu tive... Desculpa lhe cortar, você já tinha um emprego nessa época, você foi a viagem a trabalho. Na verdade, eu tinha acabado de vender uma empresa minha, um startup, e eu estava negociando a presidência de uma empresa de serviços de telefonia da Noruega aqui no Brasil. Então, ia ser um momento importante. Eu estava assim, seguindo a minha trajetória no setor privado, ia chegar à presidência de uma empresa. Daí quebrei o pescoço e eu digo que, num primeiro momento, a gente vira meio que criança esperança, né? Porque você tem que aprender tudo de novo. E ainda a sociedade é muito preconceituosa com relação à pessoa com deficiência. É difícil você ter uma carreira, um caminho normal como as outras pessoas. Acha o quê? A sociedade acha que uma pessoa com deficiência não é capaz
de executar o trabalho ou que as dificuldades do dia a dia vão impossibilitá-la de fazer o que o trabalho impõe? Eu acho que isso é por aí, mas talvez a gênese disso né, seja ver na pessoa com deficiência um inválido. Talvez isso no passado, em alguns momento ou outro, fosse até verdade, mas hoje em dia, com os recursos tecnológicos que a gente tem, né, mesmo com o processo civilizatório, com a evolução do processo civilizatório, e com a necessidade mesmo de sustentabilidade do sistema como um todo, você não pode deixar né, milhões de pessoas alijadas do processo produtivo. Não só por uma questão de produção, né, de riquezas, de contribuição para o país, mas também por uma questão psicológica ou sociológica. A pessoa, quem não trabalha, quem não tem função na sociedade, vira um pária social, ou seja, isso é ruim para a sociedade, para a família e para a própria pessoa. E o seu livro, Cid, você escreveu depois do acidente com essa intenção de mostrar às pessoas que é possível empreender sendo deficiente. O que diz Exatamente. o livro? Olha, mais do que nada, é um livro do eu posso. Quer dizer, o empreendedorismo é uma metáfora para você pode tudo. Você pode ser o que você quiser, mesmo com deficiência. Talvez seja um pouco mais, no momento atual, no mundo que a gente vive, talvez ainda seja um pouquinho mais difícil. A pessoa, criança com deficiência, vai ter que batalhar mais do que a criança sem deficiência para exercer seus direitos, para progredir no que ela está fazendo. Ela vai ter que batalhar mais, mas os direitos estão aí e a gente está aqui hoje para tentar equiparar, igualar esses direitos para todo mundo. Legal, então vamos falar um pouquinho agora da sua função, o cargo que você vai assumir a partir de janeiro, que é o de secretário municipal da pasta de promoção da pessoa com deficiência, é esse o nome certo? É isso aí. Qual a sua prioridade, Cid? O que o prefeito João Dória já conversou com você? O que você pode adiantar do que pretende fazer quando assumir? Olha, o prefeito eleito João Dória foi muito claro na nossa primeira conversa que o foco principal é a população mais carente. E tem que ser mesmo, viu, Adriana? Porque o buraco ainda é muito fundo. A gente avançou muito nos últimos 10 anos em termos de direitos das pessoas com deficiência, desse processo de inclusão, o aumento da oferta de serviços e oportunidades, mas ainda tem muita gente que está trancada em casa, abandonada ou sofrendo violência ou maltratada, muitas vezes nem porque a família quer, mas porque a família não tem outra opção, não pode fazer outra coisa, ou não conhece os serviços públicos que hoje estão disponíveis. Então tem muita gente que ainda não tem acesso ao mínimo. A gente tem que chegar nesse... O que é o mínimo, Cid? O você mínimo, que tem essa experiência. O mínimo é uma ajuda técnica, como uma cadeira de rodas, uma muleta, um aparelho de audição, né, uma bengala, né, e tecnologias que melhorem a vida da pessoa e que permitam, no caso, o mínimo. O mínimo é você ter uma reabilitação minimamente competente. Você poder se reabilitar fisicamente, psicologicamente, para poder se incluir na sociedade. Né? Mesmo que seja uma deficiência congênita, algo que você nasceu com isso, quer dizer, todo esse processo de inclusão, de entrada na sociedade, exige para a pessoa com deficiência algumas medidas especiais. Especiais não, específicas. Você tem alguma ideia de, por exemplo, trazer a rede Luci Montoro, que é do governo estadual, para a prefeitura? Eu sei que essa é a área do secretário de saúde, Wilson Polara, mas é possível ter uma parceria em relação a isso? Então, a principal tarefa da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida é a interlocução com as outras secretarias. Nós fazemos muito pouco e não temos nenhum serviço direto ao cidadão, com exceção da CIL, que é a Central de Libras, né, de interpretação de Libras. Então, todo o trabalho é de interlocução, ou seja, interlocução com a saúde, com a educação e, principalmente agora, uma interlocução maior com o Estado,
e mesmo com o governo federal. A gente está num momento onde os astros estão mais ou menos alinhados. Então, dá para fazer uma política ou políticas públicas em sintonia com o Estado e com o município. A questão específica da Rede Lúcia Montoro é algo a ser pensado, porque a Rede Lúcia Montoro, eu faço terapias na Rede Lúcia Montoro, é algo de outro planeta, assim, é uma das melhores redes de reabilitação do mundo, com certeza. É muito elogiada mesmo, mas ela não oferece tantas vagas, né? Se já precisam ampliar. O problema não é esse, oferece muitas vagas. O problema é que a demanda é muito grande. Não dá para, mesmo com esse crescimento da Rede Lúcia Montoro nos últimos anos, hoje são 18 unidades no estado, ainda é pouco frente à demanda da população. Infelizmente, Adriana, o Brasil é um país que produz muitas pessoas com deficiência. O que a gente tem que fazer? Ter um olho, obviamente, no atendimento, mas a gente tem que tentar mudar esse quadro. Não podemos produzir tanta gente com deficiência na idade mais produtiva delas, dos 15 aos 30 anos. Então, acidente de moto. A gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Se a gente quer melhorar o cenário da deficiência de São Paulo, alguma ação, isso está sendo estudado pelo prefeito, alguma ação tem que ser feita com relação aos motoboys. Ele está estudando voltar à ideia dos corredores, das faixas exclusivas, estudando né? Qual a melhor solução. A gente tem que acabar com a mortalidade, né? Morre muita gente, e fora as pessoas que ficam sequeladas para o resto da vida. Mas aí entra um outro ponto um pouco polêmico do prefeito eleito Dória, que é a questão da velocidade das marginais. O atual prefeito Fernando Haddad relaciona as coisas diretamente, que a velocidade, reduzir velocidade, reduz o número de acidentes. E para uma análise leiga parece óbvio, né? Mas o prefeito Dória diz que vai voltar a velocidade antiga das marginais, vai aumentar. Não na pista local, pelo menos na primeira faixa. Você acredita que haja essa relação? Quer dizer, a velocidade mais baixa realmente ajuda a reduzir acidentes? Meio óbvio. Meio óbvio, né? Já hoje os motoboys, que é o grande problema, né, de acidentes no dia a dia, se eles trafegarem só pela pista local, onde a velocidade vai ser menor, então, quer dizer, está preservada essa questão, né? Nas pistas mais rápidas, mas se você evitar os motoboys e pedestre não vai ter também. Então, quer dizer, principalmente o acidente é com os motoboys. Se limitar na pista, não sei se vai ser essa solução, eu acho que isso está sendo estudado ainda, né? Acho que o prefeito... Acho que já existe essa condição, né? Mas ele não... Sim, mas eu acho que as questões, né, as medidas estão sendo estudadas. O prefeito eleito ainda não bateu o martelo com relação a isso, né? Tem esse processo de transição, Adriana, você deve saber, porque você já acompanhou, é muito interessante, complexo, mas rico, né? A gente acaba... Eu cheguei numa secretaria pequena como a nossa, conhecendo-a bem, porque eu sou amigo da atual secretária, Mariana Pinotti. Eu vejo até como uma gestão de valorização do que já foi feito, né? Não tem nenhuma ruptura. Mas, mesmo numa secretaria pequena, eu fiquei surpreso com a quantidade de detalhes né, que tem sobre a gestão. Então, acho que todos os secretários estão mais ou menos nesse momento. Tomando par das coisas, conhecendo por enquanto, melhor, né? Vou fazer um comentário aqui, Cid. A gente está ao vivo pelo Facebook Live. A Elizabeth Garcês Marim está dizendo aqui que gostou de ter alguém que realmente sabe das dificuldades à frente dessa pasta e diz que a gente só vê políticos cuidando de assuntos que não sabem nada, que não imagino que ela quer dizer que não são da sua área, né? Então, ter uma pessoa, um tetraplégico, um cadeirante nessa área vai fazer a diferença na opinião dela. Você estava me dizendo, antes da gente iniciar a conversa, que pretende colocar também pessoas com deficientes na sua equipe. Hoje esse número é pequeno, você imagina que vai conseguir fazer isso? Hoje o número é pequeno, eu acho que tem que ter um número muito maior de pessoas com deficiência. Não só na nossa secretaria, mas em toda a gestão, em todas as empresas, na sociedade como um todo.
Mas na nossa secretaria a gente não pode simplesmente se dar ao luxo de cumprir a cota, ou seja, 5%. Eu diria que metade da secretaria tem que ser formada por pessoas com deficiência, competentes, que vão ser selecionadas a partir dos mesmos critérios que as outras pessoas, não só porque elas têm uma deficiência, mas porque tem muita gente boa por aí. E isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa, além de fazer as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, mostrar para a sociedade que é um segmento que pode participar de tudo em condições absolutamente iguais às pessoas sem deficiência. Quando a gente fala em deficiência, a gente pensa logo em acessibilidade, né? Essa é uma questão complexa na cidade. É uma promessa de praticamente todos os políticos que passam, não só prefeitos, mas secretários, mas a gente vê que ainda há muito a se fazer, né? Você falou do mínimo, que é oferecer uma cadeira de rodas, uma reabilitação, mas acho que é o mínimo também oferecer uma calçada em que o pedestre comum possa usar e o cadeirante, principalmente, se sinta seguro. Como você vê essa questão? Vai ser prioridade na sua área e na sua gestão? Olha, Adriana, essa é uma questão que diz respeito à gestão como um todo, né? Acessibilidade é um conceito que cabe a todos, né? As pessoas com deficiência, aquelas com mobilidade reduzida, redução motora, elas precisam de recursos de acessibilidade específicos, como rampas ou elevadores, né? Mas uma escada, eu sempre digo, é um recurso de acessibilidade para quem consegue subir escada, né? Então, a acessibilidade diz respeito a todo mundo. As calçadas também dizem respeito a todo mundo. Hoje o SUS gasta por ano no Brasil 3 bilhões de reais com acidentes em calçada. Quem são as pessoas que se acidentam? As pessoas com deficiência? Não, principalmente as pessoas sem deficiência. Idosos, mulheres com salto. Eu digo que mulheres com salto se encaixam na categoria mobilidade reduzida. É verdade. Com toda certeza. Caem, ou seja, e acidentes graves. Acidentes que muitas vezes causam até tetraplegia. As pessoas batem o pescoço, a cabeça. Então, isso tem que ser tratado pela prefeitura como um todo. O que eu posso dizer é que é um avanço muito grande é que, finalmente, nossa secretaria e principalmente a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, que tem a função de fiscalizar a acessibilidade na cidade e propor políticas de acessibilidade na cidade, nós vamos trabalhar muito mais próximos das subprefeituras, ou seja, das prefeituras regionais. Já estive falando com o Bruno, mesmo com o prefeito eleito, João Dória. O trabalho, as maiores reclamações vêm dos bairros. O centro da cidade, se eu pensar as áreas mais comuns, elas são, melhorando as calçadas, a acessibilidade fica praticamente resolvida. Em quase todas as esquinas dessas regiões centrais, você tem rampas, ou seja, melhorando as calçadas, a gente vai dar um pulo muito grande de qualidade. Até porque calçada não é só, além de ser o modal, andar a pé, mais usado, você vai favorecer esse modal, ou seja, o a pé, e as pessoas acabam se apropriando da rua quando ela está melhor, quando ela está mais bonita, da calçada, elas usam mais a rua, elas saem mais, utilizado. O nível de depredação diminui porque você se sente mais respeitado como cidadão. Então, é um programa que tem que ser uma prioridade da prefeitura. Mas aí o recurso para esse programa não necessariamente vai vir da sua pasta, né? Não, a minha pasta tem recursos muito pequenos. Isso tem que vir de transporte ou de obras, ou mesmo recursos federais que existem para esse rubro. Ou seja, inclusive precisa encontrar, porque hoje em dia, em termos orçamentários, os recursos destinados à calçada são pequenos. Uma grande questão que se coloca, né, Adriana, é a questão de quem é a responsabilidade das calçadas. Sim, aliás, queria fazer uma ressalva, ia falar isso agora. Foi aprovado na Câmara Municipal semana passada um novo projeto que trata desse assunto.
Na época da gestão Kassab, o prefeito tinha feito uma lei sancionado que dava a responsabilidade do conserto da calçada ao dono do imóvel, né? E aplicava inclusive uma multa pesada por metro quadrado. Isso foi muito mudado durante a gestão Haddad, a lei ficou meio remendada e agora veio uma nova lei do candidato, que foi candidato André Matarazzo a vice, né, da Marta, que repassa, agora devolve para a prefeitura a responsabilidade sobre a calçada. Na sua opinião, quem deve ser responsável sobre isso? O prefeito eleito João Dória está estudando esta questão, porque você sabe que o prefeito Haddad só vai sancionar essa lei se o prefeito eleito João Dória estiver de acordo. Né? Eu, particularmente, acho que tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Hoje, as prefeituras não têm recursos para fazer as calçadas sozinhas. Eu acho que tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Acho que o poder público pode fazer a calçada e cobrar ou do todo ou em parte do munícipe, mas não deve ser uma atribuição unicamente da prefeitura. Essa cobrança é uma discussão que não precisa ser necessariamente em dinheiro, né? Você pode fazer um acordo, dar um desconto talvez no IPTU, fazer algum tipo de incentivo, né, para que o morador também faça esse conserto. Mas o ideal, eu vejo o seguinte, que o poder público deve fazer, em grande medida, principalmente nas regiões de maior fluxo de pedestres, fazer a obra e eventualmente cobrar do munícipe. Por quê? Ele garante a homogeneidade, um padrão, naquela região. Se cada um fizer o seu, você sabe que a gente já tentou isso no passado, não deu certo. Ainda mais hoje, com a segunda legislação atual, você tem 3 pisos padrão. Não dá. Quando você tem 3 pisos, você não tem nenhum. E tem uma metragem, né, que deve seguir, deixar 1,20 m, se não me engano, para passagem livre. Então mas acho que a gente tem estudos já feitos, ou seja, já se avançou muito no estudo com relação às calçadas. Acho que é pegar agora tudo que tem de melhor que foi discutido e, de fato, começar a implementar. Vou fazer um novo comentário aqui do Darwin Valente. Cid tem potencial para realizar um grande trabalho junto à Prefeitura da capital. Basta ter o respaldo de Dória. Competência ele já demonstrou que tem. O senhor tem tido aqui apoio das pessoas, né, que se sentem talvez representadas na sua figura em relação ao secretariado do Dória. Mas o Davi não vale, porque ele é meu amigo. Então não vale mesmo, são elogios públicos aqui. Não vale, você encher minha bola assim. Mas o Facebook é livre, não dá pra gente censurar, mas enfim, é um apoio aqui que você recebe. Queria falar um pouquinho sobre acessibilidade, falou das calçadas, mas dos prédios públicos. Existe legislação que já determina que o poder público ofereça acessibilidade completa nos prédios, que não inclui só a prefeitura ou os prédios da secretaria, mas escolas, né, postos de saúde e tudo mais. Em relação a isso, qual a sua análise da prefeitura? A gente está bem nessa parte? Os equipamentos públicos oferecem mesmo acesso? Eu acho que em grande medida sim. Você tem pontualmente aqui e ali reparos, melhorias a serem feitas. Ou seja, é um processo de qualquer jeito. As coisas vão mudando. Como essa cultura ainda não está arraigada de fato, às vezes as coisas mudam e pioram, você precisa ir lá e melhorar. Mas, em grande medida, eu acho que principalmente na questão da cidade, o grande problema hoje são as calçadas. Agora, em relação às escolas, há também um pedido para que não só o acesso seja possibilitado, mas que haja um cuidado com o aluno que tenha deficiência, né? Vira e mexe a gente publica matéria dizendo, contando histórias de mães que levam os filhos, mas não tem aquele auxiliar do professor para ajudar a levar ao banheiro, ou para ajudar mesmo na atividade pedagógica. Isso é uma outra parte que você pode fazer em parceria com o secretário de Educação? Com certeza. Eu já bati um papo ontem com o Alexandre Schneider. Ele é uma referência em ensino inclusivo, né, que avançou muito durante o período que ele foi secretário.
Eu não tenho dúvida que vai melhorar muito nessa gestão. Adriana, é uma questão complexa, é um desafio para a sociedade, não é para a minha pasta ou mesmo para a pasta de educação, é um desafio para a sociedade. A sociedade precisa entender a grandeza desses desafios e participar talvez da busca das soluções. Não diz respeito só mais à criança com deficiência, diz respeito à classe como um todo. Então, as mães de crianças sem deficiência também devem estar atentas à questão, porque seus filhos, hoje em dia, estão em classes, né, de crianças com e sem deficiência. A solução para essas questões vai partir dessa participação de todos. Obviamente precisa melhorar os serviços de apoio, precisa melhorar a questão pedagógica de um modo geral, mais treinamento para os professores, mais capacitação, porque eles estão querendo, mais educação física inclusiva, mas de qualquer jeito essa questão é uma questão que diz respeito a todo mundo. Nosso tempo está acabando. Passa pena, rápido, te falei, passa muito rápido. Você falou da educação física inclusiva, me lembrou aqui das Paralimpíadas, né? Muita gente assistiu, né? E passou a valorizar mais a pessoa que tem deficiência. Você acha que foi um bom exemplo? O esporte é um caminho para mostrar que a pessoa é capaz, que ela pode chegar a ser secretário municipal ou ser prefeito, por que não, né? Com certeza. Eu acho que sim, o esporte é um excelente vetor, não só para crianças com deficiência, mas como para qualquer criança. Para crianças com deficiência, talvez tenha uma importância ainda maior, porque ele ajuda na reabilitação, ajuda na educação, ajuda na formação da pessoa e muitas vezes dá uma atividade para quem não tem ou está buscando, tem dificuldade de encontrar atividades. Eu sempre fiz esporte antes e estava muito incomodado depois de ter quebrado o pescoço, porque eu não encontrava o esporte para fazer. Bom, comecei a jogar bocha paralímpica. Eu jogo o Campeonato Paulista, Campeonato Regional, ou seja, eu participo dos campeonatos aí. Num treino, hoje as pessoas treinam 6 horas por dia, os feras. Eu consigo treinar acho que 2 horas por semana. Então minha performance não tem sido... Não dá para jogar em casa, né? Mas olha, mudou minha vida. Mudou a minha vida e mais, não só mudou em termos de atividade que eu faço, que é ótimo, mas também do que eu conheci da realidade de pessoas com deficiência que foram resgatadas socialmente através do esporte, é um negócio fabuloso. Então, isso com certeza é um compromisso meu e do secretário Damião. Nós vamos bombar o paradesporto na cidade de São Paulo. Que bom, tomara que dê tudo certo, desejo boa sorte a você e obrigada de novo por ter nos dado essa entrevista aqui na TV Estadão. Obrigado, eu que agradeço a super oportunidade. Obrigada, bom dia a todos, a gente continua na semana que vem a entrevistar os futuros secretários de São Paulo. Bom dia.